Salve galera, prazer em encontrá-los. Vamos, dentro do estudo da lei de introdução, trabalhar agora com o tema revogação das normas. E aí é importante, vamos para o nosso slide, aliás, antes do slide, é importante você ter a compreensão de que a regra geral do nosso ordenamento é o princípio da continuidade dos efeitos da norma. Isso quer dizer que uma norma, ela produz efeitos até que outra a modifique ou a revogue, tá certo? Isso está estampado no artigo 2º da Lei de Introdução, que diz assim, ó, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Bom, quando falo em vigência temporária, logo me vem à cabeça uma lei recente, a Lei 14.010 de 2020, que fala sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. A lei que regula as relações privadas durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. É uma lei que tem um marco temporal ali. Agora, quando não for para vigência temporária, a lei vai produzir efeitos até que outra a modifique ou a revogue. É o princípio da continuidade dos efeitos da norma. Tranquilo? Maravilha. Lembrando das expressões aqui, né? A modificação de uma norma por outra, a gente chama de derrogação. E a revogação integral de uma norma por outra, a gente chama de abrogação, beleza? Então, a gente tem derrogação e abrogação, tá? Revogação parcial, derrogação. Revogação integral, abrogação. Mas fato é que nenhuma norma é revogada pelo desuso. O Miguel Reale, na sua teoria tridimensional do direito, né, do fato, valor e norma, ele até defende isso. Uma norma poderia ser revogada pelo desuso, uma vez que ela não tem aderência social, ela não tem mais aderência social. Mas de jeito nenhum você vai defender essa tese. Eu até concordo com isso, mas você não vai defender essa tese. Beleza? É uma tese muito peculiar, muito própria. Então, uma lei só pode ser revogada por uma lei posterior, que assim o faça. E a revogação pode ser total ou pode ser parcial. Agora, será que a lei de introdução ela admite a revogação tácita de uma norma? Porque, assim, revogação expressa da norma é o que a gente está acostumado. Agora, e a revogação tácita da norma? E aí? Vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos dar uma olhadinha. No parágrafo 1º do artigo 2º, beleza? Do parágrafo 1º no nosso artigo 2º, assim. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Aí a gente tem, tá, uma revogação expressa, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, aqui, nessas duas últimas hipóteses, são os exemplos de revogação tácita que nós temos, tá? São os exemplos de revogação tácita que nós temos, tá? A revogação tácita, então, ela pode ocorrer quando a lei posterior ela é incompatível com a anterior ou quando a lei posterior regula toda a matéria de que regulava a anterior. Beleza? Por exemplo, né? Eu acho que nessa hipótese de regular toda a matéria fica muito simples da gente perceber. Olha, imagina, o Código Civil de 2002 expressamente revogou o Código Civil de 16. Agora, se ele não dissesse nada, o Código de 16 não estaria revogado? Estaria.
porque tratou de toda a matéria. Mesma coisa o CPC de 2015 e o CPC de 73, quando é código, assim, diploma, isso fica muito latente, muito claro, muito claro. Agora, difícil é a gente pensar numa hipótese em que a lei nova revoga a anterior por incompatibilidade, tá, gente? Aí, assim, eu acho muito difícil na sua prova cair uma situação concreta. Cair uma situação concreta. Eu acho que o melhor na sua prova é cair a literalidade desse parágrafo. E veja, para vocês terem uma ideia, aqui para você sustentar que uma lei nova revogou a anterior porque é com ela incompatível, para você sustentar isso é porque tem um esforço hermenêutico muito grande. A última discussão que eu lembro forte sobre uma hipótese de revogação tácita por incompatibilidade foi quando entrou em vigor a emenda constitucional 66 de 2010, que alterou o 226, parágrafo 6º da Constituição. O 226, parágrafo 6º, estabelecia a separação como um pressuposto para chegarmos ao divórcio. Então, a separação, para você se divorciar, você precisava, né, estar separado de fato por pelo menos 2 anos ou separado judicialmente a um. Beleza. A emenda constitucional 66 muda o parágrafo 6º, você sabe disso. Agora diz lá o parágrafo 6º que o casamento é extinto pelo divórcio. Conclusão: a separação deixou de ser um requisito para chegarmos ao divórcio. Deixou de ser um requisito para o divórcio. E aí começa uma discussão, porque a emenda só fez isso, não disse mais nada. Aí começa uma discussão enorme se a separação, o Instituto da Separação, estaria ou não revogada por incompatibilidade ao novo sistema posto pela emenda 66. Bom, uma corrente doutrinária forte começa a sustentar que a separação teria sido revogada por incompatibilidade. Porque qual seria a razão da separação estar em vigor se você poderia se divorciar sem prévia separação? Qual seria a razão para ela estar em vigor se você conseguiria se divorciar sem prévia separação? E começa essa discussão muito forte no direito brasileiro. Tanto que, acho que foi em novembro de 2019, o STJ resolve a questão dizendo que a separação ainda está em vigor. E pode ter pessoas, e eu como advogado, mesmo depois da emenda 66, eu continuei fazendo muita separação. Tem gente que só quer romper a sociedade conjugal, mas quer manter o vínculo conjugal. Na maioria das vezes, quando isso acontece por questões muito pessoais, sobretudo religiosas. Beleza? Olha, eu não quero me divorciar, eu quero só romper a sociedade conjugal. Então a separação ela continua em vigor. Mas houve uma discussão enorme, com boas orientações, de que, na real, ela teria sido tacitamente revogada por incompatibilidade. Beleza? Tranquilo? Olha, o Reale, né, eu acabei de falar do Miguel Reale, fala do desuso, né? O desuso seria uma forma ali tácita de você revogar uma norma. Nós não vamos adotar essa orientação. Bom, você não pode confundir, tá? O que eu acabei de falar, fui para o lado errado. O que eu acabei de falar de revogação expressa e revogação tácita, você não pode confundir esse negócio com vigência conjunta. Tá muito difícil. Ô, gente, desculpa. O que está acontecendo aqui? Ou vigência conjunta da norma, tá? Não está escrevendo de jeito nenhum. Vigência conjunta da norma. São coisas absolutamente distintas, tá? São coisas absolutamente distintas, tá certo? Então, vigência conjunta é uma coisa, revogação tácita, expressa, etc., é outra completamente diferente. Vamos aqui, ó, vamos para o último slide que eu deixei em branco para poder conversar com vocês mesmo. Imagina, a revogação da norma, ela pode ser uma revogação expressa ou pode ser uma revogação tácita, tá? Muito bem.
A revogação tácita, ela ocorre quando a lei nova for incompatível com a lei anterior, a gente acabou de ver isso, ou quando a lei nova regular toda a matéria. Olha só que interessante. Uma coisa é a revogação tácita, porque a lei nova regulou toda a matéria. Isso está no artigo 2º, parágrafo 1º. Agora, é completamente diferente quando a lei nova traz disposições gerais ou especiais acerca das já existentes. E vejam, uma coisa é a lei nova trazer disposições gerais ou especiais a par das já existentes. Outra é a lei nova regular toda a matéria da já existente. Quando a lei nova regula toda a matéria, revogação tácita. Mas quando a lei nova traz disposições gerais ou especiais a par de uma lei que já existe, não há que se falar em revogação tácita, mas sim em vigência conjunta da norma. Aí a gente fala em vigência conjunta da norma. É completamente diferente. É isso que o nosso parágrafo 2º fala. Olha aí o parágrafo 2º, galera. Ele diz assim: a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Claro, trata-se de uma hipótese de vigência conjunta. Não revoga nem modifica a lei anterior. Trata-se de vigência conjunta. Exemplo, a gente pode conversar sobre o direito de superfície. O direito de superfície, ele ingressa no nosso ordenamento jurídico no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Só que o direito de superfície do Estatuto da Cidade é um direito de superfície para ser aplicado apenas em solo urbano e sempre no interesse social, beleza? Agora, vem o Código Civil em 2002, entrando em vigor em 11 de janeiro de 2003, e traz disposições gerais acerca do direito de superfície. A pergunta é: o direito de superfície, o Código Civil de 2002, no que diz respeito ao direito de superfície, revoga o Estatuto da Cidade? Não. Ambos os diplomas têm vigência conjunta. Por que vigência conjunta, pessoal? Por que vigência conjunta? Simples. Vigência conjunta. Ora, porque o Código Civil trouxe apenas disposições gerais sobre direito de superfície. Se ele tivesse regulado todas as questões envolvendo direito de superfície, inclusive direito de superfície para aplicação em solo urbano no interesse social, se ele tivesse regulado todas as situações com relação a isso, aí sim, nós poderíamos pensar numa revogação tácita. Não é o caso. Tá bom? Vamos lá. Agora, repristinação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para a gente falar em repristinação, é imprescindível nós estarmos diante de 3 leis. Vamos lá. A gente tem a Lei A, a Lei B e a Lei C. Muito bem. A Lei B revogou a Lei A. Depois vem a Lei C e revoga a Lei B. O que seria
repristinação? Galera, repristinação é a retomada de vigência da Lei A pela simples revogação da sua norma revogadora, pela simples perda de vigência da sua norma revogadora. Então, a repristinação é a retomada da vigência da Lei A em razão da perda de vigência da sua lei revogadora. A repristinação, ela é admitida no direito brasileiro? Vamos dar uma lida no parágrafo 3º do artigo 2º, que a gente responde. Olha só o que ele diz. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, o parágrafo 3º, ele proibiu a repristinação tácita. A repristinação tácita, então, ela não pode acontecer. Então, galera, imagina, a simples revogação de B não vai fazer com que A volte a ter vigência. Agora, como no início diz, salvo disposição em contrário, eu posso, com tranquilidade, afirmar que a repristinação expressa, ela é admitida. Então, cuidado, porque a gente tem a tendência de dizer que o direito brasileiro não admite a repristinação. Não admite a repristinação tácita. Porque a repristinação expressa é admitida? É admitida? Sim. Beleza? Basta que a lei C diga expressamente isso. Olha, eu estou revogando a lei B e eu quero que a lei A volte a ter vigência. Acabou. Só que isso não é muito uma técnica legislativa utilizada no Brasil. Quando o legislador quer fazer isso, ele pega a redação da lei A, e traz para o corpo da lei C. Pega a redação da lei A e traz para o corpo da lei C. É isso que acaba acontecendo. Beleza? É muito melhor. Agora, vou ter que falar, você já sabe até o que eu vou falar, né? Não confundam repristinação com efeito. Isso aqui é um I, tá? Repristinatório. Tá? Enquanto na repristinação nós temos 3 leis, tá? Lei A, Lei B e Lei C, no efeito repristinatório nós temos 2 leis e uma decisão judicial. A gente tem a Lei A, a gente tem a Lei B e a gente tem uma decisão judicial declaratória de inconstitucionalidade. Então, digamos que a Lei B revogou a Lei A e depois a Lei B é declarada inconstitucional. Olha, uma declaração de inconstitucionalidade nada mais é do que uma declaração de nulidade absoluta da norma. É uma declaração de nulidade absoluta da norma. Então, declaração de nulidade absoluta, automaticamente, sentença declaratória produz efeitos ex tunc, produz efeitos que retroagem, Beleza? Efeitos ex tunc. Ora, pessoal, esses efeitos, numa declaração de inconstitucionalidade, são efeitos repristinatórios. Então, nessa pegada, se a Lei B revogou a Lei A e depois é declarada inconstitucional, os efeitos são efeitos retroativos, automaticamente a Lei A volta a ter vigência. Só que a lei da ADIM, vocês sabem disso, admite que esses efeitos repristinatórios eles sejam modulados pelo órgão que declarou a inconstitucionalidade, normalmente Supremo Tribunal Federal.
ele pode modular os efeitos, dizer até quando esses efeitos, a partir de quando eles retroagem, até quando eles retroagem, e podem até dizer que não haverá efeito retroativo. Podem dizer que não haverá o efeito retroativo, Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, efeito repristinatório, uma decisão declaratória de inconstitucionalidade, 2 leis, enquanto repristinação, 3 leis. Vamos lá. Galera, para a gente terminar essa aula, queria conversar rapidamente, lembrá-los rapidamente sobre a hierarquia das normas. E aí, a gente precisa trabalhar com a pirâmide de Kelsen, é muito rapidinho, eu só quero lembrá-los de alguns aspectos, tá? Da pirâmide. Tem que você estude isso aqui na aula de constitucional, mas é muito rapidinho, tá? Muito rapidinho. Bom, no ápice, nós temos a Constituição, tá? Abaixo dela, nós temos os tratados internacionais de direitos humanos, que não passaram pelo processo de emenda constitucional, e tratado internacional que passa pelo processo de emenda ganha status de norma constitucional. Aqui nós temos tratados que não passaram pelo processo de emenda, então a gente fala da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, tá? Decisão, inclusive, que envolveu a prisão civil do depositário infiel. A partir dessa construção, que a prisão civil do depositário infiel ela passou a ser proibida pelo Supremo Tribunal, relatoria do ministro Gilmar Mendes, falando do Pacto de São José da Costa Rica. E como ele não passou pelo processo de emenda, tem natureza supralegal e, portanto, ele, como proíbe a prisão civil do depositário infiel, suspende os efeitos das normas inferiores que admitiam essa prisão civil. A Constituição admite a prisão civil do depositário infiel, mas as suas normas regulamentadoras, como a prisão é uma restrição de liberdade, precisa de uma norma regulamentadora. A supralegalidade do tratado suspendeu os efeitos dessas normas regulamentadoras. Aí a gente chega a essa conclusão. E aqui nós temos o chamado ato normativo primário, que são as leis, com seu caráter geral e abstrato, tá? E aqui nós temos, por último, o ato normativo secundário, decretos, portarias, enfim, resoluções, com seu caráter específico e concreto, tá certo? E aí nós temos controles, né? Enfim, para cada um desses atos e a sua norma superior correspondente, tá? Então a gente vai fazer ali controles que vocês conhecem bem, que vocês estudam no campo do direito constitucional, beleza? Então a gente não precisa se ater a isso, beleza? Agora, só para não esquecerem, tá? Só para não esquecerem. Aqui a gente tem um controle de legalidade, em que o ato normativo secundário se submete ao ato normativo primário. Aqui nós temos um controle que o Gilmar Mendes chamou de controle de convencionalidade, tá? Um controle de convencionalidade, que o ato normativo primário deve se submeter a esses tratados internacionais de direitos humanos, dada a sua natureza supralegal. E, por último, claro, né, o controle de constitucionalidade. E aí nós temos, se submetendo a esse controle de constitucionalidade, tanto o ato normativo primário como também os tratados internacionais de direitos humanos, tá? Que tem natureza supralegal. Bom, gente, com isso eu finalizo aqui um ponto importante
da lei de introdução, que diz respeito à revogação das normas e a sua hierarquia, numa análise ali rápida e objetiva do escalonamento dos atos normativos. Beleza? Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.